Voltei do médico e vi um caminhão de mudança na minha porta. Meu filho disse: "Mãe, vendi a casa, a senhora vai para um lugar menor." Sou Elvira, viúva de 72 anos. Mas ele não sabia quem de fato construiu esta casa. O ar de outubro em Belém costuma ser pesado, um bafo quente que gruda na pele da gente, mas naquela manhã eu mal sentia. Tinha saído para uma consulta de rotina com o Dr. Matos, aquele cardiologista que mais parece um neto preocupado, sempre me recomendando caminhadas e menos sal na comida. Voltei para casa com o coração tranquilo, com os exames mostrando que, para uma mulher da minha idade, eu estava mais firme que muito garotão por aí. A tranquilidade, no entanto, acabou no momento em que o táxi virou a esquina da minha rua. O portão de ferro que meu falecido Antônio pintou de verde esperança no nosso primeiro ano aqui estava escancarado, e um caminhão enorme, desses de fazer carreto, bloqueava a entrada da garagem. O logotipo de uma empresa de mudanças que eu nunca tinha visto na vida estava estampado na lateral do veículo. Meu coração, que o Dr. Matos disse estar tão bem, deu um solavanco, um tropeço dolorido dentro do peito. Paguei o motorista com as mãos já um pouco trêmulas e desci do carro devagar, sentindo as pernas fraquejarem sobre o asfalto quente. Homens uniformizados, estranhos, entravam e saíam da minha casa carregando caixas de papelão. Caixas que eu não tinha embalado. Vi um deles passar por mim com o meu velho porta-retratos nas mãos, aquele com a foto do meu casamento, eu e Antônio sorrindo, jovens e cheios de sonhos. Uma raiva fria começou a subir pela minha espinha. Aquilo não era um roubo, era algo diferente, algo organizado. E foi então que eu o vi. Meu filho, Ricardo, estava parado na varanda, de braços cruzados, conversando com um homem de prancheta na mão. Ele usava aquela camisa polo que a esposa Sandra gostava e um sorriso de quem estava fechando um grande negócio. Ele me viu e o sorriso não vacilou. Pelo contrário, até se alargou, como se a minha chegada fosse a peça que faltava para completar o seu teatro. "Mãe, que bom que a senhora chegou. Pensei que ia demorar mais no médico", ele disse, vindo ao meu encontro e tentando me dar um beijo no rosto. Eu me afastei, um passo para trás, instintivamente. O cheiro do perfume caro dele me enjoou. "Ricardo, o que significa isso? Quem são esses homens? O que estão fazendo na minha casa?" A minha voz saiu mais baixa e rouca do que eu pretendia. Eu olhava por cima do ombro dele, para dentro da minha sala, e via os vultos dos homens passando, os móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas do que antes era o meu lar. Aquele sofá onde eu sentei por 40 anos para ver novela, a poltrona onde Antônio lia o jornal todos os domingos, o tapete que minha mãe me deu de presente de casamento. Tudo estava sendo violado. "Mãe, calma. Eu ia te contar, mas quis fazer uma surpresa, adiantar tudo para a senhora não ter trabalho." Ele começou com aquele tom de voz manso que ele usava quando queria me convencer de alguma coisa. Ele pegou uma pasta de plástico de cima da mureta da varanda e a abriu. "Olha, a senhora sabe que esta casa é muito grande, dá muita despesa, muita manutenção. A gente vive preocupado com a sua segurança aqui sozinha. Pensei no seu bem-estar." Ele falava, mas as palavras dele pareciam zumbidos de mosquito no meu ouvido. Minha atenção estava presa no movimento dentro da casa, na brutalidade silenciosa daquela invasão. Ele tirou um maço de papéis da pasta. Então eu resolvi tudo. Vendi a casa. Foi um negócio excelente, por um preço muito bom. E já comprei outro lugar para a senhora. Um apartamento lindo, pequeno, perto de um shopping. Muito mais prático, mais moderno. Já está tudo pronto, mobiliado. A senhora não vai precisar se preocupar com nada." Vendeu. Ele disse que vendeu a minha casa. A casa que eu e Antônio construímos com o suor do nosso trabalho, tijolo por tijolo. A casa onde eu criei meus filhos, onde eu vi meus netos darem os primeiros passos. A casa que era minha, o meu chão, o meu refúgio. O choque foi tão grande que o mundo pareceu ficar em silêncio por um instante. Eu olhei para o rosto do meu filho, o filho que eu amamentei, que eu ensinei a andar, e não o reconheci. Via apenas um estranho, com um sorriso vitorioso. "Você vendeu a minha casa?" Consegui perguntar, a voz falhando. "Sem me consultar? Sem a minha permissão?" "Mãe,
Eu tenho a procuração que a senhora me passou há anos, lembra? Para resolver as coisas do banco, do INSS. Está tudo legal, tudo certinho, ele disse, abanando os papéis na minha frente como se fossem um troféu. É para o seu bem. A senhora vai ver, vai me agradecer depois. O caminhão vai levar suas coisas agora, ele concluiu, e fez um gesto para os homens, como quem diz, podem continuar. A humilhação era um gosto amargo na minha boca. Ser tratada como um objeto, uma criança que não sabe o que é melhor para si. Meu próprio filho me descartando junto com os móveis velhos. Eu tremia, não de medo ou de fraqueza, mas de uma fúria que eu não sentia há muitos anos. Uma fúria que esquentou meu sangue e limpou a névoa de choque da minha mente. Eles me viam como uma velhinha frágil, senil, uma peça de mobília a ser movida de um canto para o outro. E esse foi o maior erro deles. Enquanto Ricardo se virava para falar novamente com o homem da prancheta, minha mente trabalhou rápido. A procuração. Sim, eu me lembrava dela. Uma procuração simples, para fins específicos, que ele me pediu para assinar quando tive aquela pneumonia forte há 5 anos. Ele deve ter usado aquilo, talvez falsificado algo, expandido os poderes. Mas havia um detalhe, um pequeno e fundamental detalhe sobre aquela casa que não estava em procuração nenhuma. Um detalhe que só eu e Antônio sabíamos e que depois da morte dele ficou guardado apenas na minha memória e num cofre. Meu marido, Antônio, era um homem desconfiado. Elvira, ele sempre dizia, papel aceita tudo, mas a terra tem memória. A gente tem que garantir que a memória da nossa terra seja só nossa. Antes de construir, quando compramos o terreno, que na época era só mato, ele fez algo que pouca gente fazia. Ele não apenas registrou a compra e venda. Ele fez um documento de posse definitiva, uma escritura particular de doação com cláusula de usufruto vitalício para mim, registrada em cartório de notas, mas que nunca foi averbada na matrícula do imóvel no registro de imóveis. Era um documento extra, uma segurança. Ele dizia que era para me proteger de surpresas do destino. Na época, eu achei um exagero, mas agora as palavras dele ecoavam na minha cabeça como uma profecia. A casa, a construção, estava no nome dos dois, mas o terreno, a base de tudo, tinha uma camada de proteção que meu filho, em sua ganância apressada, jamais poderia imaginar. A decisão se formou na minha mente, clara e afiada como um caco de vidro. Minha tremedeira parou. Minha respiração se acalmou. Endireitei a coluna e olhei para a cena toda com outros olhos. Não eram mais invasores na minha casa. Eram apenas pessoas mal informadas, trabalhando para um homem que tinha acabado de cometer o maior erro da vida dele. Peguei meu celular na bolsa. Meus dedos estavam firmes. Ricardo me olhou de soslaio, um sorriso de deboche no rosto, provavelmente pensando que eu ia ligar para minha irmã para choramingar. Ele se enganou. Disquei um número que eu sabia de cor. Um número que eu não usava há mais de 1 ano, mas que estava gravado na minha memória. Chamou 2 vezes. Alô? Uma voz grave e séria atendeu. Delegado Almeida? Aqui é a dona Elvira, a viúva do Antônio. Houve uma pausa do outro lado da linha e então a voz se tornou mais quente. Dona Elvira, que surpresa boa! Como a senhora está? Aconteceu alguma coisa? Eu olhei diretamente para o meu filho, que agora me observava com uma curiosidade irritada. Mantive meu tom de voz calmo e firme. Aconteceu sim, delegado. Estou aqui na frente da minha casa e parece que ela foi vendida sem o meu conhecimento. O senhor se lembra daquele documento de usufruto que me ajudou a organizar logo que o Antônio se foi? Acho que vamos precisar dele agora. Ricardo riu. Um riso debochado que morreu no instante em que ouviu a palavra delegado e o meu tom de voz. A cor sumiu do seu rosto, porque aquele não era um nome qualquer. Era o nome do homem que, por amizade ao meu falecido marido, conhecia cada tijolo daquela casa e, principalmente, cada linha da sua escritura original. A risada debochada de Ricardo morreu no ar, substituída por uma máscara pálida de confusão e raiva. Os homens da mudança, que antes se moviam com a eficiência de formigas operárias, agora estavam parados, trocando olhares incertos. O homem com a prancheta se aproximou do meu filho, sussurrando algo no seu ouvido, mas Ricardo o afastou com um gesto brusco,
os olhos fixos em mim e no celular em minha mão. O mundo, que antes se movia para me esmagar, de repente havia congelado. O nome Delegado Almeida não era apenas um nome. Era uma chave que abria portas que meu filho nem sabia que existiam e fechava outras que ele, em sua arrogância, julgava estarem escancaradas. Em menos de 15 minutos, um carro discreto, sem sirene nem alarde, estacionou atrás do caminhão de mudanças. Dele desceu um homem alto, de cabelos grisalhos e ombros largos, vestindo uma calça social e uma camisa de linho que não conseguiam esconder o porte de quem estava acostumado a dar ordens. Era Almeida. Ele caminhou na minha direção sem pressa, com a tranquilidade de quem chega para tomar um café, mas seus olhos varreram a cena toda com uma precisão cirúrgica, registrando cada detalhe: o caminhão, os móveis na calçada, a expressão lívida do meu filho. "Elvira", ele disse, a voz grave soando como um bálsamo para a minha alma aflita. Ele pegou minha mão e a beijou, um gesto de respeito antigo. "Me perdoe a demora. O trânsito nesta cidade parece que piora a cada dia." Ele então se virou para Ricardo e seu olhar mudou, perdeu o calor, tornou-se profissional. "Ricardo, não é? Lembro de você, menino, correndo por este quintal. O que está acontecendo aqui?" Ricardo, tentando recuperar a compostura, estufou o peito. "Delegado, com todo o respeito, isso é um assunto de família, uma questão civil. Minha mãe está um pouco confusa. A idade, o senhor sabe como é." Ele tentou sorrir, um esgar forçado e feio. "Estou apenas cuidando dela, movendo-a para um lugar mais seguro e prático. Tenho todos os papéis, tudo dentro da lei." Ele estendeu a pasta com a procuração e o contrato de venda. Almeida nem olhou para os papéis. Seus olhos permaneceram fixos no meu filho. "A idade, Ricardo? A sua mãe acabou de me ligar e me pareceu a mulher mais lúcida desta rua. Ela me falou sobre um documento de usufruto. Você sabe do que se trata?" A menção específica ao documento fez Ricardo vacilar. Isso é um papel antigo, sem valor jurídico. Uma formalidade do meu pai. A procuração que eu tenho é mais recente, se sobrepõe a qualquer coisa." Ele estava blefando, e o suor que brotou em sua testa o denunciava. Naquele momento, Sandra, minha nora, chegou num carro de aplicativo, descendo apressada, o barulho dos seus saltos no asfalto soando como marteladas. Ela era toda perfume caro e impaciência. "Ricardo, querido, por que essa demora? O que houve?" ela perguntou, e então me viu, ao lado de Almeida. Seu rosto se fechou. "Ah, a senhora está aí. E quem é este cavalheiro?" "Este é o delegado Almeida, Sandra." Eu mesma respondi, sentindo uma força que não sabia que possuía. "Um velho amigo da família. Ele veio me ajudar a entender uns papéis." "Delegado?" ela repetiu com um tom de desprezo. "Não precisamos de polícia. Isso é um negócio particular. Ricardo, resolva isso logo. Os compradores vão querer a chave ainda hoje." Almeida ignorou minha nora completamente. "Elvira, vamos entrar. Quero que a senhora me mostre esse documento com calma." Ele colocou uma mão protetora nas minhas costas e me guiou para dentro da minha própria casa. Atravessar a soleira foi como entrar num campo de batalha depois da guerra. A sala estava irreconhecível. Os móveis empilhados e cobertos, caixas abertas com minhas louças e minhas memórias expostas de forma brutal. Uma dor profunda me atingiu, mas a presença firme de Almeida ao meu lado me impediu de desmoronar. Ele me levou até a poltrona que os homens ainda não haviam tocado, a poltrona de Antônio. "Onde está Elvira?" ele perguntou suavemente. "No escritório, no cofre do Antônio", eu disse. Seguimos para o pequeno cômodo nos fundos da casa, o santuário do meu falecido marido. O cheiro de livros antigos e de cedro ainda pairava no ar. O cofre de aço estava embutido na parede, escondido atrás de um quadro de uma paisagem amazônica. Girei o seletor, os números da nossa data de casamento, uma combinação que meus dedos jamais esqueceriam. A porta pesada se abriu com um clique suave. Lá dentro, junto com as joias que eu mal usava e alguns papéis de investimento, estava um envelope grande, de papel pardo, amarelado pelo tempo. Meus dedos tremeram um pouco ao tocá-lo. Entreguei o envelope a Almeida. Ele o abriu com cuidado,
retirando uma folha dupla, grossa, com selos e carimbos do cartório de notas. Ele leu em silêncio, os lábios se movendo levemente. Eu observei seu rosto, procurando a confirmação que meu coração precisava. Depois de um longo minuto, ele levantou os olhos para mim, e neles havia um brilho de admiração. Antônio era um homem à frente do seu tempo, ele disse com a voz embargada de respeito. Isso aqui, Elvira, é uma fortaleza. É uma escritura particular de doação, com reserva de usufruto vitalício. Em termos simples, quando vocês compraram este terreno, antes mesmo de existir uma casa, seu marido doou a propriedade plena para você, mas registrou em cartório que ele teria o direito de uso enquanto vivesse. Com o falecimento dele, esse direito de uso se extinguiu e a propriedade plena, total e irrestrita do terreno voltou para a única dona, você. E o mais importante, ele incluiu uma cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Significa que este terreno não pode ser vendido, não pode ser dado como garantia de dívida e não entra em nenhuma partilha de bens, nem mesmo no seu casamento com ele ou no de seus herdeiros. Ele fez uma pausa, deixando que as palavras se assentassem na minha mente. O que o seu filho vendeu, Elvira, foi a benfeitoria. Ele vendeu os tijolos, o cimento, as telhas. Ele vendeu a casa. Mas ele não vendeu, e nem poderia vender, o chão sobre o qual a casa está construída. Legalmente, o novo proprietário comprou uma casa a qual ele não pode ter acesso, porque o terreno é seu, e você tem o direito de morar aqui até o seu último suspiro. Ninguém, nem mesmo um juiz, pode tirar a senhora daqui. Uma onda de alívio tão forte me percorreu que precisei me sentar na velha cadeira de balanço de Antônio. As lágrimas que eu segurei o dia todo finalmente vieram, mas não eram de tristeza. Eram de gratidão, de raiva, de um amor profundo pelo homem que, mesmo depois de morto, continuava a cuidar de mim. Antônio não era apenas desconfiado. Ele era um visionário. Ele não desconfiava do nosso filho, mas da fragilidade que o mundo impõe aos mais velhos, da ganância que cega as pessoas. Ele construiu para mim não apenas uma casa, mas uma trincheira. Almeida deixou que eu chorasse um pouco e depois continuou. A procuração que Ricardo usou é, para este fim, um pedaço de papel inútil. Ele pode ter poderes para gerir suas contas, mas não para anular uma cláusula de inalienabilidade registrada em cartório. Ele cometeu um crime, Elvira. Estelionato. Vendeu o que não era dele. Eu sequei minhas lágrimas. O choro tinha lavado a poeira do medo, e agora a minha mente estava cristalina. Almeida se ofereceu para ir lá fora e expulsar a todos para resolver a situação com a dureza da lei. Mas eu o impedi. Não, delegado, ainda não, eu disse, e minha própria voz me surpreendeu pela firmeza. Guarde este documento com o senhor por segurança, mas me dê um tempo. Preciso pensar. Ele entendeu. Vi em seus olhos que ele percebeu que aquilo tinha deixado de ser apenas um caso de polícia e se tornado algo pessoal. Ele concordou, fez uma cópia do documento com o celular, guardou o original consigo e saiu. Fiquei sozinha no meu escritório, no meio da bagunça, mas pela primeira vez naquele dia, eu não me sentia uma vítima. Sentei-me na cadeira de Antônio, o couro gasto se moldando ao meu corpo, e fechei os olhos. A autorreflexão veio como uma maré. Como eu permiti que chegassem a este ponto? Lembrei-me das inúmeras vezes em que Ricardo e Sandra tomaram pequenas decisões por mim, para me poupar. O plano de saúde que eles mudaram sem me consultar, o jardineiro que demitiram porque era muito caro, as amigas que, segundo eles, só me cansavam. Cada pequena concessão que eu fiz em nome da paz familiar foi um tijolo a menos no meu muro de autonomia. Eles não me viam mais como Elvira, a mulher que administrou as finanças da família por 50 anos, que aprendeu a investir na bolsa de valores com Antônio, que coordenou a reforma desta casa do alicerce ao telhado. Eles viam uma velhinha que precisava ser tutelada. E a culpa, em parte, era minha. Eu aceitei o papel que me deram. Cansei de brigar, de ter que provar a minha lucidez a cada conversa. Deixei que a imagem refletida nos olhos deles se tornasse uma segunda pele. Mas a pele de uma cobra, quando fica velha e apertada, precisa ser trocada. A gente envelhece por fora, o corpo reclama, as juntas doem.
Mas a mente, quando bem cuidada, vira uma fortaleza. O grande erro dos mais jovens é achar que as rugas chegam na alma e que a memória de uma vida inteira pode ser guardada numa caixa de papelão e despachada numa mudança. A minha memória estava intacta e ela continha a sabedoria de Antônio e a minha própria força redescoberta. O telefone tocou, me tirando dos meus pensamentos. Era Ricardo. A voz dele não era mais mansa, mas estridente, cheia de uma raiva que mal conseguia se conter. Mãe, o que a senhora pensa que está fazendo? Chamando a polícia para mim, para o seu próprio filho? A senhora tem noção da vergonha que me fez passar? Os homens da mudança foram embora. O comprador está me ligando sem parar. A senhora estragou tudo. Eu respirei fundo, sentindo o cheiro de poeira e de papel velho do escritório. Eu não estraguei nada, Ricardo. Eu apenas impedi que você cometesse um erro ainda maior. Erro? Erro é a senhora com essa teimosia, se agarrando a uma casa velha e caindo aos pedaços, ele gritou. Ouvi a voz de Sandra ao fundo, insuflando ainda mais a sua fúria. De repente, ela pegou o telefone. Escuta aqui sua... Ela começou, mas se conteve. Dona Elvira, a senhora está sendo tremendamente egoísta. Nós fizemos tudo para o seu bem. Vendemos a casa para te dar uma vida mais confortável e para resolver alguns problemas financeiros nossos. O Ricardo está com uma dívida, a senhora sabia? Uma dívida que ele fez pensando no futuro da nossa família, dos seus netos. E a senhora, por puro capricho, por não querer sair do seu cantinho empoeirado, está colocando o futuro do seu filho em risco. A senhora vai ser a culpada se o nome dele for para o SPC. A revelação da dívida foi a peça que faltava no quebra-cabeça. Não era preocupação comigo, era desespero. Eles não estavam me movendo, estavam se salvando, usando o meu patrimônio como boia. A percepção deles era a de que eu era um obstáculo, uma velha teimosa e egoísta. A minha realidade interna, agora, era a de uma mulher que segurava nas mãos não só a chave da sua casa, mas a chave do destino financeiro do filho. A ironia era deliciosa. Sandra, eu disse, com uma calma que a desarmou. Eu sinto muito pelas dívidas de vocês, mas vocês escolheram o caminho errado para resolvê-las. Nós vamos conversar, mas não hoje. Hoje eu preciso arrumar a minha casa. Desliguei o telefone antes que ela pudesse responder. O silêncio que se seguiu não era de paz, mas de poder. Sentei-me ali, na cadeira de Antônio, e o plano começou a se formar na minha mente. Não era um plano de vingança, mas de justiça e de educação. Ricardo e Sandra precisavam de uma lição, uma que o dinheiro não podia comprar e que a arrogância não podia ignorar. Eu não ia apenas mostrar o documento e cancelar a venda. Isso seria fácil demais, uma vitória vazia. Eu precisava que eles entendessem a dimensão do que fizeram, que sentissem na pele o desespero que tentaram me impor. Eu ia deixá-los acreditar que tinham perdido tudo, que estavam afundados até o pescoço na confusão que criaram com o comprador. Deixaria o medo e a incerteza cozinhá-los em fogo baixo. Meu primeiro passo não seria ligar para Ricardo. Seria ligar para o comprador da casa. O nome dele estava no contrato que Ricardo deixou para trás, em cima da mesinha de centro. Um tal de Dr. Aníbal. Eu precisava saber quem ele era e o que meu filho havia lhe prometido. O segundo passo seria entender a real situação financeira de Ricardo. Sandra tinha deixado escapar a palavra dívida, mas eu precisava saber o tamanho do buraco. E para isso, eu conhecia alguém que Ricardo e Sandra nem imaginavam que fazia parte do meu círculo de confiança. Peguei meu celular novamente. A lista de contatos era longa. Rolei por ela, passando por médicos, amigas do clube de leitura, e cheguei ao nome que procurava. Beatriz, sobrinha. Beatriz era filha da minha irmã mais nova, uma advogada tributarista que morava em São Paulo, inteligente como uma raposa e discreta como uma coruja. Ricardo mal a conhecia, pensava nela como uma prima distante. Ele não fazia ideia de que eu e Bia conversávamos toda semana e que ela me ajudava a administrar os investimentos que Antônio deixou. Disquei o número. Ela atendeu no segundo toque. Tia Elvira? Aconteceu alguma coisa? Não é nosso dia de falar. Aconteceu, minha querida, eu disse, olhando pela janela do escritório para o quintal onde as minhas roseiras precisavam de cuidados.
Aconteceu que a sua tia aqui resolveu parar de cuidar apenas de rosas e começar a podar umas ervas daninhas. Preciso da sua ajuda. Preciso que você faça uma pequena investigação para mim, com toda a discrição do mundo. Enquanto eu explicava a situação para a minha sobrinha, uma certeza crescia dentro de mim, firme como as raízes da velha mangueira no quintal. Ricardo achou que estava me tirando da minha casa. Mal sabia ele que estava apenas me devolvendo a ela e ao controle de tudo que meu marido e eu construímos de um jeito que ele nunca poderia prever. A guerra não estava ganha, mas eu tinha acabado de redescobrir meu arsenal, e ele era muito mais poderoso do que uma simples escritura. Nos 2 dias que se seguiram, minha casa, antes um cenário de caos e violação, voltou a ser um santuário. Contratei por conta própria uma diarista, Dona Lúcia, uma mulher forte e de pouca conversa, que me ajudou a colocar cada móvel, cada bibelô, cada porta-retrato de volta em seu devido lugar. Enquanto limpávamos, o cheiro de lavanda e de cera de carnaúba substituía a poeira da desordem, e a cada objeto que eu mesma espanava e recolocava na estante, eu sentia que estava reafirmando a minha posse, não só da casa, mas da minha própria vida. O silêncio era meu aliado. Ignorei as dezenas de ligações de Ricardo e as mensagens raivosas de Sandra. Deixei que a ausência da minha voz alimentasse a ansiedade deles. Meu primeiro movimento estratégico não foi na direção deles, mas na do homem que eles arrastaram para o meio do furacão, o comprador. O nome no contrato que meu filho esqueceu na mesinha de centro era Dr. Aníbal Queiroz. Uma busca rápida na internet me revelou que ele era um cirurgião plástico renomado, com uma clínica elegante no bairro mais nobre da cidade. Homens como ele não gostam de complicações, muito menos de escândalos. Numa tarde ensolarada, depois de um almoço leve e um chá de camomila para acalmar os nervos, disquei o número da clínica. Uma secretária com voz de seda atendeu. Clínica Queiroz. Bom dia. Bom dia, minha filha. Eu gostaria de falar com o Dr. Aníbal. Meu nome é Elvira Moraes. O assunto é sobre a compra de um imóvel na Rua das Acácias. Usei o tom mais doce e ao mesmo tempo mais firme que consegui. Houve uma pausa. Pude ouvir o clique-clique de unhas num teclado. Só um momento, senhora. A espera foi curta. A voz do homem que atendeu era polida, mas com uma nota de impaciência. Aníbal Queiroz falando. Doutor Aníbal, aqui quem fala é Elvira Moraes. Sou a proprietária da casa que o senhor está negociando com o meu filho, Ricardo. Ah, sim, dona Elvira. Seu filho me avisou que a senhora estava um pouco abalada com a mudança. Mas fique tranquila. O apartamento para onde a senhora vai é excelente. Ricardo cuidou de tudo. A condescendência na voz dele era palpável. Ele me via como o obstáculo senil que Ricardo havia pintado. Entendo, eu disse, com uma calma estudada. Mas veja bem, doutor, existe um pequeno mal-entendido. Fico muito feliz pelo seu interesse na minha casa. Ela realmente tem uma história linda. Mas o fato é que ela não está à venda. Acho que meu filho, na ânsia de me ajudar, se confundiu com alguns papéis. Existe um documento, uma escritura de usufruto vitalício em meu nome, que impede a venda do terreno. O senhor entende de leis? É uma cláusula de inalienabilidade. Uma coisinha antiga, mas segundo meu advogado, ainda muito em vigor. O silêncio do outro lado da linha foi denso. Eu podia imaginá-lo na sua sala com ar-condicionado, a testa franzida. A palavra advogado tinha um peso especial. Como assim? Impede a venda? Ele finalmente perguntou, a polidez dando lugar a uma preocupação genuína. Eu tenho um contrato assinado. Eu paguei um sinal de R$100.000 ao seu filho. R$100.000? Repeti, deixando um tom de surpresa genuína na minha voz. Meu Deus, mas ele não poderia ter aceitado esse dinheiro. Doutor, eu sinto muito por essa confusão. Sou uma mulher idosa, não quero problemas. Apenas achei que o senhor, como um homem sério, deveria saber que está comprando uma casa construída sobre um terreno que não pode ser vendido. Eu não assinei nada e não pretendo sair daqui. Imagine o transtorno para o senhor. Mas tenho certeza de que meu filho irá devolver cada centavo seu assim que esclarecermos as coisas. Desliguei o telefone deixando-o com a semente da dúvida plantada em solo fértil.
Eu não o ameacei. Apenas o informei, como uma senhora preocupada, sobre um pequeno problema legal. Sabia que ele não ligaria para Ricardo pedindo explicações amigáveis. Ele ligaria exigindo garantias, e a pressão sobre meu filho começaria a aumentar a partir de uma frente que ele não esperava. E foi exatamente o que aconteceu. Menos de 1 hora depois, meu celular começou a tocar incessantemente. Era Ricardo. Quando ele viu que eu não atenderia, começou a me bombardear com mensagens. Mãe, o que a senhora falou para o Aníbal? Ele está me ameaçando com processo. A senhora está louca? Atenda o telefone agora. As mensagens de Sandra eram ainda mais venenosas. A senhora é inacreditável. Está tentando destruir seu próprio filho por causa de uma casa mofada. O Ricardo pode ser preso por sua causa. A confusão e o pânico deles eram quase palpáveis, mesmo através da tela do celular. Eles não conseguiam entender como a velhinha confusa tinha conseguido o contato do comprador e articulado uma conversa tão danosa. A imagem que tinham de mim estava começando a rachar, e por baixo dela eles vislumbravam algo que não conseguiam compreender, e isso os apavorava. Enquanto eles se desesperavam, eu recebia no meu e-mail o relatório de Beatriz. Minha sobrinha era mais eficiente que um serviço de inteligência. Em menos de 48 horas, ela havia feito um levantamento completo da vida financeira de Ricardo. E o quadro era pior do que eu imaginava. Meu filho não tinha uma simples dívida. Ele estava no fundo do poço. Havia aberto uma empresa de tecnologia com um sócio, sem me consultar, que faliu em menos de 1 ano. Para tentar salvar o negócio, ele não pegou um empréstimo no banco, mas recorreu a uma financeira conhecida por suas taxas de juros abusivas e métodos de cobrança pouco ortodoxos. A dívida original tinha triplicado e o prazo final para o pagamento era no fim daquele mês. O valor total era de quase R$250 mil. A venda da minha casa por 500 mil não era apenas para pagar a dívida. Era para que ele e Sandra ainda saíssem com um bom dinheiro no bolso. A frieza dos números no relatório de Bia me gelou a espinha, mas também solidificou minha determinação. A traição era mais profunda do que a venda da casa. Era o silêncio, a mentira, o fato de ele ter me excluído completamente de sua vida enquanto planejava saquear a minha. Ele não me via como mãe, como família. Eu era apenas um caixa eletrônico, um ativo a ser liquidado. E a Sandra, com seu discurso sobre o futuro dos meus netos, era a cúmplice perfeita, incentivando a ganância do marido. Com as informações em mãos, meu próximo passo foi calculado com a precisão de um cirurgião. Com a orientação de Beatriz por telefone, redigi uma notificação extrajudicial simples. Não para Ricardo, mas para a financeira. No texto, eu me identificava como Elvira Moraes, legítima proprietária do imóvel sito à Rua das Acácias, e informava que havia tomado conhecimento de que meu filho, Ricardo Moraes, estava usando a promessa de venda deste bem para garantir o pagamento de uma dívida. Eu informava, de maneira clara e objetiva, que o referido imóvel era inalienável por força de escritura pública e que qualquer transação de venda era nula, constituindo-se em fraude. Anexei uma cópia digitalizada do documento que Almeida havia fotografado. O objetivo não era me defender, mas sim acender um fogo debaixo dos pés do meu filho. A financeira, ao saber que sua garantia era uma farsa, não seria paciente nem compreensiva. 2 dias depois da minha ligação para o Dr. Aníbal e 1 dia depois de enviar a notificação para a financeira, o inferno realmente começou para Ricardo. O momento pivotal aconteceu numa sexta-feira à tarde. Eu estava no quintal, podando minhas roseiras, sentindo o sol ameno na pele, quando um carro de luxo parou bruscamente na frente da minha casa. Dele desceram Ricardo e Sandra. Seus rostos não eram mais de raiva, mas de puro pânico. Sandra estava pálida, os olhos vermelhos de choro. Ricardo parecia ter envelhecido 10 anos. Estava com olheiras profundas e o cabelo desgrenhado. Eles não vieram até o portão. Ficaram parados na calçada, olhando para mim como se eu fosse uma aparição. A imagem que eles viam devia ser desconcertante. A mãe que eles julgavam frágil e senil estava ali, com uma tesoura de jardinagem na mão, luvas de couro, um chapéu de palha a protegendo do sol,
cuidando de seu jardim como se nada no mundo estivesse acontecendo. Eles esperavam encontrar uma mulher chorando, arrependida. Encontraram uma rainha em seu castelo. A mudança na percepção deles foi instantânea e brutal. Isso não era um capricho, não era um chilique de velha. Eles finalmente entenderam que estavam enfrentando uma força que não conheciam. Eles entraram pelo portão, que eu deixara apenas encostado, e vieram na minha direção, pisando na grama recém-aparada. "Mãe", começou Ricardo, a voz embargada, trêmula. "O que foi que a senhora fez?" Eu continuei a podar um galho seco antes de me virar para encará-lo. Limpei as mãos nas luvas e o encarei, sem dizer uma palavra. "O Dr. Aníbal entrou com uma ação para reaver o sinal em dobro por quebra de contrato fraudulento. Ele quer 200 mil reais, disse Ricardo, a voz subindo uma oitava. E a financeira? Mãe, a financeira ligou. Eles sabem que a casa não pode ser vendida. O gerente disse que se eu não pagar tudo até segunda-feira, eles vão tomar outras providências. Mãe, como eles descobriram? Como a senhora fez isso? Era a hora do confronto indireto. Eu os levei para dentro, para a sala de estar agora impecável. Pedi que se sentassem no sofá que eles haviam tentado me roubar. Fui até a cozinha e voltei com uma bandeja com um bule de chá de erva cidreira e 3 xícaras. Servi-os em silêncio. As mãos de Sandra tremiam tanto que ela mal conseguia segurar a xícara. Sentei-me na poltrona de Antônio, o meu trono, e os observei por um longo momento. Eu não fiz nada, Ricardo. Comecei, com a voz calma e baixa, o que os assustou ainda mais. Eu apenas protegi o que é meu. O que seu pai e eu construímos. Vocês é que fizeram. Fizeram tudo pelas minhas costas. Mas nós íamos cuidar da senhora. Era para o seu bem, disse Sandra, com a voz chorosa. Eu sorri, um sorriso sem humor algum. Para o meu bem? Ou para cobrir uma dívida de R$ 247.822,50 com a Omni Financeira, Sandra? Uma dívida feita para tentar salvar uma empresa de aplicativos que nunca saiu do papel? O choque no rosto deles foi a minha resposta. A precisão do valor da dívida, o nome da empresa, a natureza do negócio fracassado. Era informação que eles achavam que estava trancada a 7 chaves. Eles se olharam. A mesma pergunta nos olhos de ambos. Como ela sabe? Eu não revelei minha fonte, não mencionei Beatriz. Deixei que a imaginação deles preenchesse as lacunas. Talvez eu tivesse contatos, talvez eu tivesse contratado um detetive, talvez a velhinha passasse as tardes aprendendo a investigar vidas alheias na internet. A incerteza era uma arma muito mais poderosa do que a verdade. Vocês me subestimaram, continuei, tomando um gole do meu chá. Vocês olharam para as minhas rugas e para os meus cabelos brancos e viram fraqueza. Viram um problema a ser administrado, um ativo a ser liquidado. Vocês se esqueceram de quem eu sou. Se esqueceram que fui eu quem administrou as contas desta casa por 50 anos. Fui eu quem lidou com bancos, com advogados, com contadores, enquanto seu pai trabalhava. Vocês acharam que a minha mente tinha envelhecido junto com o meu corpo. Levantei-me e fui até a janela, olhando para as minhas roseiras. Vocês criaram esta bagunça, Ricardo. Você mentiu, você enganou um homem de bem, você se envolveu com gente perigosa e usou sua própria mãe como escudo e como cofre. E você, Sandra, eu disse, virando-me para ela. Você foi a voz no ouvido dele, a ganância sussurrando que tudo era justificável. Eles estavam em silêncio, esmagados pelo peso da verdade exposta. A mulher que eles tentaram apagar estava diante deles, maior e mais poderosa do que nunca. Agora, eu disse voltando para a minha poltrona, vocês vão para casa, vão pensar no que fizeram. Não tentem falar com o Dr. Aníbal, não tentem negociar com a financeira, não façam absolutamente nada. Vocês perderam o direito de tomar decisões. A partir de agora, o controle está comigo. Vocês vão aguardar as minhas instruções. E acreditem em mim, a lição de vocês está apenas começando. O fim de semana que se seguiu à minha ordem de silêncio foi, para Ricardo e Sandra, uma descida lenta e torturante ao inferno que eles mesmos haviam cavado. Eu não precisei imaginar o tormento deles. Eu podia senti-lo na vibração desesperada do meu celular,
que eu mantinha no modo silencioso sobre a mesa da cozinha. As mensagens chegavam em rajadas, primeiro as de Ricardo, alternando entre súplicas e acusações. Mãe, pelo amor de Deus, me ajuda. O advogado do Aníbal disse que vai entrar com o processo na segunda de manhã, seguida por: a senhora não entende. Eles vão tirar tudo da gente. A culpa vai ser sua. Depois vinham as de Sandra, mais dramáticas e venenosas. Seus netos vão sofrer por causa do seu orgulho. O que vamos dizer a eles quando tivermos que vender nosso apartamento? Eles estavam sendo cozidos em fogo baixo, como eu havia planejado, e o cheiro do pânico chegava até mim. A segunda-feira raiou em Belém com um sol forte, impiedoso, que parecia iluminar cada canto do desespero do meu filho. A primeira consequência concreta bateu à porta dele às 9 da manhã, na forma de um oficial de justiça entregando a citação do processo movido pelo doutor Aníbal Queiroz. Ricardo me ligou, a voz quebrada pelo choro, um choro de homem adulto que perdeu o chão. Ele descreveu o papel timbrado, a linguagem jurídica que ele não entendia, o prazo de dias para apresentar uma defesa que ele não tinha. Ele não possuía R$200 mil para devolver, muito menos um advogado para se defender da acusação de fraude. Enquanto ele falava, eu regava minhas samambaias na varanda, ouvindo com uma calma que, para ele, deve ter soado como crueldade. A segunda consequência veio à tarde. Uma ligação não da Omni Financeira, mas de um homem que não se identificou, de um número privado. Ele não gritou, não ameaçou diretamente. Apenas disse, com uma voz gélida e monocórdica: Ricardo, a gente sabe onde você mora. A gente sabe onde sua esposa trabalha. E a gente sabe onde seus filhos estudam. O prazo acabou. Estamos esperando uma solução. A chamada durou menos de 30 segundos, mas foi o suficiente para levar meu filho ao limite da sanidade. A ameaça velada era 1000 vezes mais aterrorizante do que qualquer gritaria. O perigo que ele havia convidado para sua vida agora estava sentado na sua sala de estar invisível. Desesperados, eles tentaram reverter a situação por conta própria, desobedecendo minhas ordens. Sandra, em sua arrogância, ligou para o Dr. Aníbal, tentando usar seu charme e uma história triste sobre dificuldades financeiras. O cirurgião, sentindo-se enganado e furioso, foi brutal. Disse que a história deles não o comovia e que só conversaria com eles no tribunal. A humilhação a fez desligar o telefone tremendo. Ricardo, por sua vez, cometeu um erro ainda maior. Foi pessoalmente à sede da Omni Financeira, sem hora marcada, na esperança de renegociar o prazo. Foi barrado na recepção. O gerente que o atendeu por telefone na semana anterior se recusou a recebê-lo, mandando um recado pelo segurança. A conversa agora é outra. Ele voltou para a casa menor, mais encurralado do que nunca. Cada porta que eles tentavam abrir se fechava na cara deles com violência. Seu mundo, antes sustentado por uma frágil camada de status e aparências, estava implodindo. Na terça-feira de manhã, quando julguei que eles estavam suficientemente marinados no próprio desespero, eu os convoquei. Mandei uma única mensagem de texto. Estejam na minha casa às 15 horas e tragam a pasta com todos os papéis da sua dívida e do processo. Não se atrasem. Não houve pedido, houve uma ordem. Eles chegaram pontualmente, não como filho e nora, mas como réus, chegando para a leitura de sua sentença. Entraram em silêncio e se sentaram no sofá, a mesma postura da última visita. Ombros caídos, olhos no chão. A pasta de plástico, antes ostentada por Ricardo como um troféu, agora repousava sobre a mesinha de centro como uma lápide. Eu não ofereci chá. Apenas me sentei na poltrona de Antônio, de frente para eles. Ao meu lado, sobre uma pequena mesa de apoio, estava meu notebook, aberto e conectado. Vocês tentaram resolver as coisas sozinhos, comecei, sem rodeios, e falharam miseravelmente, porque vocês continuam agindo baseados em duas premissas erradas: a de que vocês têm algum poder de barganha e a de que eu não sei o que estou fazendo. Olhei para o notebook e cliquei no mouse. Uma chamada de vídeo se iniciou. Em segundos, o rosto sorridente e profissional da minha sobrinha, Beatriz, preencheu a tela. Boa tarde, tia. Boa tarde, Ricardo, Sandra. Ricardo e Sandra ergueram os olhos confusos. Bia, o que você está fazendo? Ricardo começou a perguntar.
Beatriz é minha advogada e minha consultora de investimentos há quase 10 anos, Ricardo. Eu o cortei, e a revelação caiu na sala como uma pedra. Desde que seu pai adoeceu, foi ela quem me ajudou a organizar tudo. Cada centavo que seu pai e eu economizamos, cada investimento, cada papel, tudo passa por ela. A confusão no rosto deles deu lugar a um choque incrédulo. A prima distante, a advogada que eles mal cumprimentavam nas raras reuniões de família, era a guardiã dos meus segredos financeiros. Agora, vamos aos fatos, eu disse, tomando o controle completo da situação. Vocês acham que eu vivo da pensão do seu pai, não é? Que moro numa casa grande que só dá despesa e que eu mal consigo manter. Vocês olham para mim e veem uma pobre viúva, um fardo que precisa ser cuidado. Abri uma planilha na tela do notebook, preparada por Beatriz. Virei a tela para que eles pudessem ver. Era um resumo do meu portfólio de investimentos. Ações de empresas sólidas, títulos do Tesouro, fundos imobiliários. Os números brilhavam na tela, claros, inegáveis. No final da página, em negrito, estava o valor do patrimônio líquido, excluindo o valor da casa. Uma cifra com 7 dígitos. Sandra arfou, a mão cobrindo a boca. Ricardo ficou branco, os olhos arregalados, passando do número na tela para o meu rosto e de volta para a tela, como se seu cérebro se recusasse a processar a informação. O silêncio na sala era pesado, preenchido apenas pelo som distante de um vendedor de rua gritando seu pregão. Seu pai não era apenas um homem trabalhador, Ricardo. Ele era um homem inteligente. E ele me ensinou. Nós não gastávamos com luxos, não trocávamos de carro todo ano, não fazíamos viagens para o exterior. Nós investíamos. Cada real que sobrava era plantado para o futuro. Um futuro que vocês, em sua ganância e desespero, tentaram destruir por uma fração disso. A vergonha no rosto deles era uma visão dolorosa, mas necessária. Eles não haviam apenas tentado enganar a mãe. Eles haviam tentado roubar uma rainha sem saber que ela estava sentada sobre um tesouro. O plano deles não era apenas cruel, era pateticamente estúpido. Beatriz, eu disse, dirigindo-me à tela. Por favor, explique ao seu primo as implicações legais do que ele fez. Com uma clareza cortante, Bia resumiu a situação. Falou sobre o crime de estelionato, a possibilidade de uma pena de prisão de 1 a 5 anos. Explicou a validade do processo do Dr. Aníbal. A certeza de que eles perderiam e teriam que pagar os R$200 mil, mais custas judiciais e honorários. E, por fim, falou sobre a financeira, sobre como a notificação que enviamos os protegia legalmente, mas colocava Ricardo numa posição de devedor de má-fé, o que dava à empresa o direito de usar métodos de cobrança mais agressivos. Ao final da explicação de Bia, Ricardo soluçava baixinho, o rosto entre as mãos. Sandra chorava em silêncio, as lágrimas escorrendo por seu rosto maquiado. Tudo isso é a realidade de vocês hoje, eu disse, fechando o notebook após agradecer a Beatriz. Esse é o tamanho do buraco em que se meteram. Fiz uma longa pausa, deixando que o peso da ruína completa se instalasse sobre eles. E então, eu lhes ofereci a única tábua de salvação que existia. Eu vou resolver isso, eu disse. E os dois levantaram os olhos para mim, cheios de uma esperança desesperada. Vou pagar o Dr. Aníbal. Vou quitar a dívida com a financeira. Vou impedir que você seja preso e que sua família seja ameaçada. O alívio que inundou o rosto deles foi quase infantil. Mas eu levantei um dedo, interrompendo qualquer manifestação. Mas não será de graça. Não haverá mais presentes. A era da mãe boazinha, que tudo perdoa e tudo esquece, acabou hoje. A partir de agora, vocês têm uma nova relação comigo. Eu não sou mais a mãe de vocês no sentido financeiro. Eu sou a credora de vocês. E estes são os meus termos. Peguei uma pasta de dentro da gaveta da mesinha. Era um documento redigido por Beatriz. Coloquei-o sobre a mesa, em cima da pasta deles. Primeiro, a procuração que você tem em meu nome será revogada amanhã, na primeira hora, e você nunca mais terá acesso a nenhuma conta ou documento meu. Segundo, eu vou pagar a dívida total de vocês. O valor exato, somando o processo e a financeira, será formalizado num contrato de confissão de dívida entre vocês e eu, com juros de mercado e prazo de pagamento a ser definido por mim.
Vocês vão me pagar cada centavo de volta, mesmo que levem o resto da vida. Terceiro, vocês dois vão iniciar sessões de terapia e aconselhamento financeiro com profissionais que eu irei escolher e pagar. E vocês me apresentarão relatórios mensais de frequência e progresso. Quarto, Ricardo, você vai arrumar um emprego, com carteira assinada. Chega de sonhos de startup e projetos inovadores financiados por dívidas. Você vai aprender o valor do trabalho e de um salário honesto. E 50% de tudo o que você ganhar será usado para abater a dívida comigo. E quinto, e talvez o mais importante, eu disse, olhando fundo nos olhos de cada um. No próximo almoço de família, no aniversário da sua tia, vocês dois, na frente de todos, vão contar a verdade. Vão contar que tentaram me expulsar da minha casa para pagar dívidas que fizeram pelas minhas costas. Vão pedir perdão a mim e à família pela vergonha e pela mentira. A humilhação pública faz parte da pena. Eles me encaravam, atônitos. A salvação que eu oferecia vinha com um preço altíssimo. A perda total da autonomia, a submissão completa às minhas regras, a exposição pública de sua vergonha. Era uma rendição incondicional. Essas são as minhas condições, não são negociáveis, eu afirmei. Se aceitarem, assinamos o contrato agora, e amanhã eu começo a resolver os problemas de vocês. Se não aceitarem, eu dei de ombros. A porta está ali. Vocês podem sair e enfrentar o Dr. Aníbal, a financeira e a justiça sozinhos. A escolha é de vocês. Ricardo olhou para Sandra, que assentiu com a cabeça, derrotada. Ele pegou a caneta que eu havia deixado ao lado do contrato, as mãos ainda tremendo. Ele não leu as cláusulas. Apenas assinou onde eu apontei. Sandra fez o mesmo. Naquele momento, a velha dinâmica de poder entre nós não foi apenas alterada. Ela foi pulverizada. Eu não era mais a mãe idosa e frágil. Eu era o banco, a lei e a tábua de salvação. Eles não eram mais os filhos preocupados, eram devedores, tutelados, dependentes da minha boa vontade e da minha misericórdia. E eles sabiam, sem que eu precisasse dizer, que a jornada para reconquistar um pingo da minha confiança seria a mais longa e difícil de suas vidas. A casa continuava sendo minha, mas agora, de certa forma, a vida deles também era. A vida, nos meses que se seguiram, encontrou um novo ritmo, uma nova cadência, ditada não pelo tic-tac do relógio na parede, mas pela batida firme do meu coração. A nova realidade se estabeleceu sem alarde, mas com a solidez de uma fundação bem feita. Ricardo e Sandra não eram mais visitas ilustres que vinham me agraciar com sua presença. Eram devedores que compareciam semanalmente para prestar contas. Eu os recebia na mesa da cozinha, não mais na sala de estar. Sobre a toalha de chita, entre o bule de café e o pote de biscoitos de nata, eles me apresentavam as planilhas de gastos, os comprovantes de pagamento das contas, os relatórios da terapeuta. Não havia mais sorrisos forçados ou conversas fiadas. Havia apenas os fatos, os números e o peso do nosso contrato. Ricardo conseguiu um emprego como gerente de logística numa transportadora. Acordava às 5 da manhã, vestia um uniforme simples e chegava em casa ao anoitecer, com o cansaço honesto de um dia de trabalho estampado no rosto. Sandra, por sua vez, foi forçada a fazer o que nunca havia feito: um orçamento. Cancelou as assinaturas de revistas caras, aprendeu a pesquisar preços no supermercado e vendeu seu carro importado para comprar um modelo popular. O dinheiro da venda foi depositado integralmente na minha conta, o primeiro grande abatimento da dívida. Eles estavam aprendendo na prática a lição que eu e Antônio aprendemos na juventude. O dinheiro não brota em árvore, ele é fruto do suor e do sacrifício. Eu não sentia prazer na humilhação deles, mas sentia uma profunda satisfação em ver a realidade se impondo sobre a arrogância. A verdadeira prova de fogo, o ponto culminante da pena que eu havia imposto, veio 2 meses depois, no almoço de aniversário da minha irmã mais velha, Leda. A casa dela estava cheia, o cheiro de maniçoba pairando no ar, a música alta e as risadas dos primos preenchendo todos os espaços. Era o cenário perfeito para a redenção ou para a ruína definitiva. Ricardo e Sandra chegaram atrasados, pálidos e tensos. Sentaram-se a um canto, falando pouco.
Quando o bolo foi cortado e a euforia se acalmou, eu me levantei, bati de leve com a colher na taça de suco e o silêncio se fez. Todos os olhos se voltaram para mim. Família, eu comecei, com a voz clara e firme. Antes de continuarmos a festa, o meu filho Ricardo e minha nora Sandra têm uma coisa importante para nos contar. O olhar que Ricardo me lançou era uma mistura de pânico e súplica. Por um segundo, achei que ele fosse fraquejar. Mas então ele respirou fundo, levantou-se e puxou Sandra pela mão. Diante de 30 pares de olhos curiosos, tios, primos, sobrinhos, ele começou a falar. A voz, no início, era um fio trêmulo, quase inaudível. Ele contou tudo. Contou da empresa falida, da dívida com o agiota, do desespero. E então, com as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, ele confessou o plano de vender minha casa, de me colocar num apartamento pequeno, de usar o meu patrimônio para se salvar, tudo sem o meu consentimento. Sandra, ao seu lado, chorava em silêncio, o rosto coberto pelas mãos. A sala ficou muda. O choque era tão denso que se podia cortá-lo com uma faca. Minha irmã Leda me olhou, os olhos arregalados, a boca entreaberta. Os primos, que sempre admiraram Ricardo por seu sucesso aparente, agora o encaravam com uma mistura de pena e desprezo. Eu traí a confiança da minha mãe. Ricardo concluiu, a voz embargada pelo choro. Eu a tratei como um objeto, como um problema. Eu a desrespeitei da pior maneira possível. E hoje, na frente de todos vocês, que são a minha história, eu quero pedir perdão. Mãe, me perdoa. Ele se ajoelhou na minha frente. Não de forma teatral, mas como um homem quebrado, esmagado pelo peso do próprio erro. Sandra fez o mesmo, segurando a barra do meu vestido, o corpo sacudido por soluços. A lição estava aprendida, não pelo medo da dívida ou pela perda do status, mas pela vergonha pública, pela exposição da sua fraqueza moral diante daqueles cujo respeito ele sempre buscou. Ali, no chão da sala da minha irmã, eles não eram mais os filhos arrogantes. Eram apenas duas pessoas arrependidas, pedindo uma chance de recomeçar. O impacto daquela confissão reverberou por toda a família. O que poderia ter se tornado um escândalo, uma fofoca a ser sussurrada pelos cantos, transformou-se numa lição coletiva. Depois do choque inicial, meus parentes não me olharam com pena, mas com um respeito que eu nunca havia sentido antes. Minhas primas mais velhas, que muitas vezes se queixavam em voz baixa de como seus filhos tomavam decisões por elas, agora me viam como um farol. Elas viram que a velhice não precisava ser sinônimo de passividade. A dinâmica familiar se reconfigurou. As conversas mudaram. Em vez de perguntarem sobre minhas dores e meus remédios, passaram a me pedir conselhos sobre finanças, sobre como lidar com os filhos adultos, sobre como envelhecer com dignidade e poder. Minha casa, que antes era vista como o refúgio de uma viúva solitária, tornou-se um ponto de encontro, um lugar onde a sabedoria dos mais velhos era não apenas ouvida, mas ativamente buscada. A história da minha revolução silenciosa, como meus sobrinhos apelidaram, virou uma espécie de lenda familiar, um lembrete de que debaixo de cabelos brancos pode pulsar um coração de leoa. Naquela noite, depois da festa, voltei para casa exausta, mas com a alma em paz. Sentei-me na poltrona de Antônio, no silêncio do meu escritório, e permiti que os acontecimentos dos últimos meses decantassem na minha mente. Olhei para o quadro da paisagem amazônica que escondia o cofre e sorri, conversando com meu velho companheiro em pensamento. Você viu, Antônio? Você sempre soube. Você não construiu só uma casa, meu amor. Você construiu uma fortaleza para mim. E eu aprendi a manejar os canhões. Refleti sobre a minha jornada. Por anos, eu havia aceitado o papel que me foi imposto, a viúva, a avó, a velhinha. Deixei que a imagem que os outros tinham de mim ofuscasse a mulher que eu realmente era. Eu havia me esquecido da minha própria força, da mente afiada que sempre tive para os números, do espírito de luta que enfrentei ao lado de Antônio para construir nossa vida. A crise que Ricardo provocou, por mais dolorosa que tenha sido, foi o chacoalhão que a minha alma precisava. Foi a tempestade que lavou a poeira da autocomiseração e revelou a rocha que havia por baixo. Entendi uma verdade profunda.
daquelas que só o tempo ensina. Os jovens olham para nós e veem o fim da linha, um corpo frágil com um prazo de validade vencendo. Mas eles não entendem que a idade não é um depósito de doenças, é uma biblioteca. Cada ruga é um livro que já lemos, cada dor na junta é uma lição aprendida. Nossa maior força não está nos músculos, mas na vasta experiência de uma vida inteira. Um acervo de conhecimento que, se bem utilizado, é mais poderoso que qualquer fortuna. E foi com esse pensamento que um novo horizonte começou a se desenhar para mim. Eu não queria apenas voltar à minha vida de antes, eu queria mais. Com a ajuda de Beatriz, comecei a administrar meu patrimônio de forma mais ativa. Vendi alguns investimentos de baixo risco e, com uma parte do lucro, criei algo que Antônio sempre sonhou: a Fundação Morais. Não era nada grandioso, mas era um começo. O objetivo era oferecer assessoria jurídica e psicológica gratuita para idosos em situação de abuso patrimonial. Pessoas que, como eu, estavam sendo silenciadas e subjugadas por suas próprias famílias. Minha história, contada de forma anônima nos folhetos da Fundação, tornou-se o principal instrumento de divulgação. E a cada telefonema que recebíamos, a cada idoso que ajudávamos a reaver sua dignidade, eu sentia que o legado do meu marido e o meu propósito de vida se uniam de uma forma extraordinária. Ricardo e Sandra continuaram pagando sua dívida mês a mês, sem falhar. Aos poucos, a relação deles comigo começou a mudar. A formalidade da prestação de contas deu lugar a conversas tímidas, a perguntas sobre o meu dia, sobre a fundação. Ricardo, no seu novo emprego, descobriu um talento para a organização que ele não sabia que tinha e foi promovido. Sandra começou a fazer bolos para vender, uma habilidade que ela sempre teve, mas que considerava pequena demais para suas ambições. Eles estavam se reconstruindo, tijolo por tijolo, a partir dos escombros de suas próprias más escolhas. Eu não sei se um dia a minha confiança neles será plenamente restaurada, mas pela primeira vez eu vi em seus olhos não o reflexo da minha utilidade, mas um lampejo de admiração e respeito verdadeiros. Eles estavam começando a me enxergar. Hoje, sentada na minha varanda, tomando meu chá de erva cidreira e olhando para as minhas roseiras em flor, eu sinto uma serenidade que transcende a felicidade. A casa está em silêncio, mas não é um silêncio de solidão. É um silêncio de paz, de poder e de propósito. Eu não sou mais uma relíquia do passado, um retrato na parede. Sou a matriarca, a conselheira, a fortaleza. Meu filho e minha nora tentaram vender minha casa, mas acabaram me devolvendo o controle da minha vida e me mostrando o caminho para um futuro que eu jamais imaginei. Eles não sabiam que, ao tentar me colocar para fora, estavam apenas abrindo a porta para que a verdadeira Elvira, a mulher que sempre esteve aqui, finalmente saísse para o mundo.